gente! Hoje vamos iniciar então a primeira parte da nossa aula sobre ciclos biogeoquímicos. E o que são ciclos biogeoquímicos? Como o próprio nome diz, é a ciclagem que um elemento químico faz na natureza para que aquele elemento esteja novamente disponível. Essa ciclagem é muito importante, visto que muitos elementos são essenciais para a manutenção da vida na Terra. O uso constante de alguns elementos sem reposição causaria extinção de muitas espécies. Cada elemento químico tem a sua ciclagem no ambiente. Alguns são mais rápidos e em questão de dias se renovam, outros são mais lentos, que precisam de milhares de anos para se renovar. No entanto, aqui na disciplina a gente vai falar só de alguns, os que eu julguei principais para a compreensão das próximas aulas e também de outras disciplinas aqui do curso. Vamos iniciar pelo ciclo hidrológico, ou ciclo da água, que é um elemento vital para todos os organismos. A água é o mais abundante componente da matéria viva. Tanto células animais quanto células vegetais são majoritariamente compostas por água. Sua reciclagem é, portanto, extremamente importante para a manutenção da vida. A água também é um regulador térmico do ambiente. Os oceanos, por exemplo, absorvem boa parte do calor gerado no planeta, evitando grandes variações de temperatura. Além disso, os oceanos também contribuem com a manutenção dos níveis de CO2 na atmosfera, pois capturam cerca de 90% destes gases. Por abrigar organismos fotossintetizantes, os oceanos também acabam por produzir em torno de 50% de todo o oxigênio disponível na atmosfera. Outra função importante dos ambientes aquáticos é que estes abrigam uma infinidade de espécies, tendo papel fundamental na manutenção do equilíbrio e sustentabilidade da vida no planeta. A superfície terrestre é recoberta por cerca de 75% de água, sendo destes em torno de 97,5% fazendo parte do talassociclo, que é o ecossistema marinho, e 2,5% do limnociclo, que é o ecossistema dulcícola. Neste gráfico, conseguimos visualizar melhor a distribuição de água na biosfera. Dos 2,5% de água doce disponível, 0,3% está compondo rios e lagos, 30,8% está nos lençóis freáticos e 68,9% nas geleiras e nas coberturas de neve permanente. Portanto, a quantidade de água doce disponível para consumo é bastante baixa. Vejam que a maior parte de água doce fica em locais de difícil extração, como calotas polares e também o subsolo. Mas como que a água doce não acaba? Ela não acaba porque ela tem uma taxa de reciclagem muito alta, estando sempre se renovando. Então vamos agora falar sobre este ciclo, o ciclo da água. A água tem um dos ciclos mais conhecidos e talvez vocês já tenham estudado isso no ensino médio ou no ensino fundamental. Aqui eu vou trazer esse ciclo novamente, mas de uma forma talvez um pouquinho mais detalhada. Bom, então vamos começar pelas águas armazenadas em rios, lagos e oceanos. Com o aquecimento do ambiente pelo Sol, essas águas aquecem e vaporizam. O ambiente terrestre também tem papel na vaporização da água, principalmente através do fenômeno de evapotranspiração. Evapotranspiração é a soma da evaporação da água pela superfície do solo mais a transpiração dos vegetais. Aqui gostaria de chamar a atenção para o papel das árvores no ciclo hidrológico, pois a partir delas temos uma das formas mais eficazes de captar as águas presentes no solo e subsolo, colocando-as de volta na superfície terrestre. Uma árvore adulta pode absorver do solo até 250 litros de água por dia, mas esse assunto vamos retomar logo mais. Agora seguimos no ciclo hidrológico. Posteriormente à evaporação, a água agora presente na atmosfera irá se condensar formando as nuvens. As nuvens poderão precipitar nas formas de chuva, neve ou granizo. No solo, a água pode percolar, isto é, atravessar as camadas do solo, atraídas pela força da gravidade, e atingir um lençol freático. Esse lençol freático provavelmente irá desaguar em um rio, lago ou no oceano, reiniciando o ciclo. Já falamos sobre o papel dos vegetais neste ciclo, que absorvem parte da água precipitada retida pelo solo por seu sistema radicular. No entanto, os animais também participam desse ciclo, ingerindo água diretamente ou indiretamente através dos alimentos, e retomando a água para o ambiente através da excreção e após a sua morte no processo de decomposição. No entanto, o ser humano ele afeta muito o ciclo hidrológico e muito mais do que os demais animais.
E muitas vezes essa interferência é uma interferência negativa. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de ações humanas que interferem então no ciclo da água. Dentre as ações humanas que interferem no ciclo da água, podemos listar o desmatamento, a impermeabilização do solo, a poluição que pode se dar pela utilização de defensivos agrícolas, pelos despejos de esgotos e efluentes industriais, pelo lançamento de substâncias tóxicas perigosas, pela poluição atmosférica e pelo lançamento de resíduos sólidos. Também podemos listar a diminuição do teor de oxigênio dissolvidos nos rios, que pode ocorrer por eutrofização ou por represamento das águas, por exemplo. Agora vamos detalhar cada item para vocês compreenderem melhor, começando pelo desmatamento. Bom, nós já falamos da importância das árvores no ciclo hidrológico. Quando parte de uma floresta é removida, as árvores já não evaporam parte da água extraída do solo, resultando em um clima muito mais seco, e isso traz consequências. Dentre elas listamos a redução do teor de água no solo e de águas subterrâneas, bem como do teor de umidade atmosférica, a redução da coesão do solo, de modo que a erosão, as inundações e os deslizamentos de terra ocorram com mais frequência, a redução da capacidade da paisagem em reter a chuva, ou seja, ao invés de prender a chuva, que depois se infiltra nos sistemas de águas subterrâneas, as áreas desmatadas se tornam fontes de escoamento superficial da água, que se move muito mais rápido. O transporte mais rápido das águas superficiais pode traduzir-se em inundações e cheias, que ocorrerão com maior probabilidade do que se o local tivesse uma cobertura florestal. Isso sem contar que quanto menos água, quanto menos umidade uma região possui, menores as chances de desenvolvimento da vegetação. Quanto menos vegetação, menores as chances de umidade do local, sendo assim formado um ciclo vicioso de desertificação da região desmatada. Sendo assim, um fenômeno muito importante de todos conhecerem são os rios voadores ou rios aéreos. O que são os rios aéreos? Rios aéreos ou rios voadores são fluxos concentrados de vapores atmosféricos formados por massas de ar, muitas vezes invisíveis, que sobrevoam em meio à copa das árvores. A expressão rios voadores da Amazônia foi criada para designar a enorme quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor d'água para a atmosfera pela evapotranspiração. Após a evaporação por parte das árvores, parte desse volume de água transforma-se em chuvas que caem na própria floresta, e outra parte é transportada pela atmosfera. Estima-se que a quantidade de água conduzida pelos rios voadores seja igual ou superior à vazão do rio Amazonas, o maior rio do mundo, que transporta mais de 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Esse fenômeno é intensificado pelas correntes de ar que trazem ao continente a água do Oceano Atlântico, que se junta para compor os rios voadores. Estes direcionam-se para o oeste até chegarem à Cordilheira dos Andes. Lá, eles se deparam com esse paredão de mais de 4.000 metros, o que faz com que parte dessa umidade precipite, ou seja, transforme-se em chuvas ou até mesmo em neve. Essa precipitação é a grande responsável pela formação de nascentes de grandes rios, dentre eles os rios que dão origem ao próprio rio Amazonas. Outra parte dessa umidade é rebatida, ou seja, é levada de volta para o interior do continente, levando chuva às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Por isso é possível afirmar que a devastação da floresta amazônica pode interferir não só no clima da América do Sul, como também de outras partes do mundo. Sem floresta não haveriam os rios voadores, a umidade cairia muito, as massas de ar ficariam muito aquecidas e isso ia contribuir com um aumento intensivo das temperaturas. Além disso, podemos verificar que a combinação de floresta amazônica e Cordilheira dos Andes é responsável por não tornar a região que se localiza entre Cuiabá e Buenos Aires e entre São Paulo e os Andes em um deserto. Essa região é chamada de quadrilátero afortunado e na sua mesma latitude de porção meridional existem vários desertos pelo globo. Outra ação humana que interfere muito no ciclo hidrológico é a impermeabilização do solo.
A impermeabilização do solo ocorre principalmente devido à urbanização, que reduz as áreas verdes e aumenta a pavimentação das ruas e as construções urbanas. O solo impermeabilizado, muitas vezes por um material chamado de manta asfáltica, impede com que a água penetre o solo. Ao compararmos uma área de fisionomia mais natural com uma área urbanizada, esta primeira infiltra em torno de 95% da água que cai da chuva, enquanto na região urbanizada ocorre exatamente o contrário. Pode que 95% da água seja retida no solo sem ser absorvida. Esse fato, junto da ausência de adequação do sistema de drenagem urbana, ocasiona grandes problemas em períodos de fortes chuvas. A água escorre sobre o pavimento sem poder infiltrar, e ao chegar às redes pluviais subdimensionadas, estas não conseguem dar vazão ao volume de água, causando alagamentos. Outra interferência com impacto muito relevante é a poluição das águas, que pode acontecer de forma direta ou indireta. Como exemplo de contaminação direta, temos o despejo de esgotos e efluentes não tratados, o lançamento de resíduos sólidos e substâncias tóxicas perigosas, enquanto de forma indireta temos a utilização de defensivos agrícolas e pela poluição atmosférica. Defensivos agrícolas são compostos sintéticos aplicados em culturas agrícolas que alcançam os corpos hídricos, principalmente por lixiviação do solo, escoamentos urbanos e efluentes de tratamento de águas. Outra forma de poluição das águas, que se dá de forma indireta, é através da poluição atmosférica. Como já foi mencionado, o principal poluente atmosférico, o dióxido de carbono, se dissolve com facilidade na água do mar. No entanto, se este se encontra em concentração exacerbada na atmosfera, fará com que as águas também estejam com um conteúdo superior deste gás. Isso faz com que seja produzido ácido carbônico, o que reduz o pH da água. Por esse motivo, está sendo observado nos últimos anos um aumento no nível de acidez nas águas. Todos esses lançamentos causam um grande prejuízo nesse habitat e podem afetar parâmetros químicos e bioquímicos, muitas vezes incompatíveis com a vida. Ou, se não incompatíveis com a vida, podem trazer prejuízos muito sérios para todos os organismos que habitam aquele local. A diminuição do teor de oxigênio dissolvido nos rios também pode trazer grandes consequências para as espécies que vivem naquele local, sendo esta uma das causas mais frequentes de mortandade nos corpos d'água. Ela ocorre por motivos como aumento da temperatura da água, aumento da salinidade, diminuição de pressão atmosférica e pela degradação de matéria orgânica, que aumenta a concentração de bactérias que utilizam o oxigênio nos seus processos respiratórios. Vamos agora então focar neste último. Muitos são os motivos para o aumento da matéria orgânica em um corpo d'água. Dentre eles podemos listar o represamento de um rio no reservatório, o que normalmente leva a um aumento considerável do teor de nutrientes por causa da lixiviação do solo inundado e da decomposição da vegetação terrestre afogada. Outra situação que pode ser listada é a eutrofização. A eutrofização é um processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica. Junto de minerais e nutrientes, tais componentes induzem o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas e tornam a água turva. No entanto, tal fenômeno acaba por se agravar quando ocorre de forma não natural, por ação humana, geralmente ocorrendo por despejo de esgotos e efluentes ricos em nitrogênio e fósforo. As algas e plantas aquáticas geralmente se depositam nas porções superiores das águas. Essas camadas que se criam dificultam e até mesmo impedem a penetração da luminosidade, reduzindo a taxa fotossintética nas camadas inferiores. Além da diminuição da fotossíntese, a camada de algas e plantas aquáticas que se forma diminui a oxigenação da água que ocorre por difusão a partir da atmosfera. Com pouca disponibilidade de oxigênio, devido também ao aumento do consumo pelas algas e bactérias decompositoras que se proliferam, os peixes e outros animais aquáticos acabam por morrer. Em contrapartida, aumenta-se o número de organismos que não necessitam de oxigênio, como é o caso das bactérias anaeróbicas, que contaminam e provocam doenças por liberarem componentes como ácido sulfídrico e metano. Em vista desse recurso escasso e extremamente importante, o que fazer? Bom, é muito importante que a gente cobre medidas das autoridades, mas também que a gente faça a nossa parte.
A gente tem que cobrar o tratamento de efluentes, mas a gente não pode jogar lixo nas praias, jogar lixo nas ruas ou qualquer outro tipo de descarte indevido. Que se cobre pela urbanização consciente, pela fiscalização do desmatamento ilegal, mas também que quando a gente for consumir alguma coisa de uma empresa, que a gente saiba que aquela empresa atua dentro das leis. Mas como eu comentei, é importante que cada um faça sua parte no consumo consciente da água. E quando eu falo de consumo consciente da água, é claro que eu estou falando daquela economia direta, que provavelmente vocês já tenham visto várias dicas. Fechar a torneira na hora de escovar os dentes, tomar banhos menos demorados, juntar o maior número de roupas para lavar na máquina. Mas além dessas dicas que provavelmente vocês já conhecem, eu estou falando também do consumo consciente de água que acontece de forma indireta. E como isso acontece? Isso acontece porque basicamente qualquer produto para ser produzido, ele precisa de água no seu processo. Destacando primeiro os alimentos. Para produzir alimentos, a água é fundamental. E a agricultura, vocês sabem que é uma atividade que demanda muito o uso da água para a manutenção das lavouras, para a cultura dos alimentos. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade da agricultura utiliza em torno de 70% de todo o montante de água consumida no planeta. E é claro que essas atividades de agricultura, elas precisam tentar adotar medidas para tentar diminuir esse consumo de água. Mas em vista que a gente está trabalhando com organismos vivos que precisam muito da água para sobreviver, para viver, para se desenvolverem, mesmo que essas medidas sejam adotadas, a gente não vai ver uma queda drástica da porcentagem de água consumida por essas atividades. E por que eu estou falando isso? Eu quero chamar a atenção que essa porcentagem alta que a agricultura utiliza de água, ela não diminui a importância da economia que a gente precisa ter nos outros ambientes, como o industrial e o urbano. A gente não pode colocar a necessidade de economia de água somente na agricultura, porque é ela que utiliza a maior porcentagem. Até porque nós somos os grandes consumidores dos produtos produzidos pela agricultura. E é aqui que eu quero chegar quando eu falo de economia indireta de água. Quando a gente desperdiça um alimento, a gente está desperdiçando água. Pensem na grande demanda de água que se tem para produzir, por exemplo, uma fruta. Mas além dos alimentos, a gente desperdiça água quando a gente não pratica o consumo consciente de outros produtos também. Quando a gente compra roupa, sapatos, material de escritório, eletrônicos, coisas que de repente a gente não tem tanta necessidade assim de consumir e que a gente nem pensa que pode estar sendo utilizada a água para produzir aquele produto. Como exemplo, eu trago aqui uma figura que mostra quantos litros de água são gastos para produzir itens que nem nos damos por conta que usam água para sua fabricação. Bom, pessoal, dadas essas informações, só me resta pedir para vocês que vocês reflitam sobre como anda o consumo consciente de vocês e qual o papel de cada um frente à sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigada pela atenção de todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!